Agência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista com Elaine Bandeira, realizada em 13 de novembro de 2023. Elaine, essa entrevista está dividida em 2 blocos. Um primeiro bloco para falar sobre a sua vida pessoal e um segundo bloco que vai focar na sua experiência profissional. E aí, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse sua autodescrição, por favor. Tá. Eu sou uma mulher branca, com cabelo preto até o ombro, trajando um vestido branco com umas folhas verdes. Obrigada. E aí, para a gente começar, a primeira pergunta é onde você nasceu? Eu nasci na cidade de São Paulo, na zona norte de São Paulo. Como foi sua formação escolar? Eu sou oriunda de escola pública, me formei em escola pública, ingressei na faculdade privada, né? E aí fiz pós-graduação, toda essa carreira acadêmica até pós-graduação. Legal. E qual curso você fez? Sou formada em administração, pós-graduação em RH. Legal. Como era composta a sua família? Alguém já atuava no mercado financeiro? Não, a minha família é de origem muito pobre. A minha mãe era dona de casa e meu pai era pedreiro. Eu falo que várias construções aqui de São Paulo eu fico pensando assim se tinha um pedacinho da mão do meu pai. Ai, que legal. E como você entrou no mundo do mercado de capitais? E há quanto tempo você atua nele? Eu entrei no mercado de capitais através de um projeto social que era muito comum na minha comunidade, escolar inclusive. Várias pessoas da minha escola, no ensino médio, tinham passado, que se chamava Associação Profissionalizante. E quando eu terminasse, eu sempre tive o sonho de fazer faculdade, mas pra minha realidade era um pouco distante, né? Por questões financeiras mesmo. Então, eu sempre pensava que eu ia estudar, mas eu não sabia muito como. Eu até falava assim, pode ser com 40, 50, 60 anos, mas eu vou fazer faculdade. E quando eu descobri do projeto, eu falei, acho que é uma oportunidade porque era um curso para empregabilidade, eu falei, é uma oportunidade para quando eu terminar o ensino médio, eu vou ingressar no mercado de trabalho. Uhum. E aí, eu fui nesse projeto, que era um projeto da Associação Profissionalizante, né, da BMF, no caso, não era nem a bolsa ainda, né, integrada. E aí, eu fui, me candidatei, passei por um processo seletivo e fiz o curso. E algumas pessoas que passaram pelo curso foram convidadas a trabalhar na B3. E aí foi assim que eu tive contato com o mercado de capitais e a B3. Legal. E há quanto tempo você atua? 15 anos. Quantos anos você tinha quando começou na associação? Eu tinha, quando eu fiz o curso, 17 anos. E o curso era sobre o quê? O curso era sobre rotinas administrativas, mas o nome dele era alguma coisa para empregabilidade, eu não lembro exatamente o nome. É administração para empregabilidade. Tinham outros cursos e você escolheu esse? Tinha outros cursos de faz tudo, que era construção civil, e tinha o de beleza, que era, né, no ramo da beleza, mas eu me identificava mais com rotinas administrativas. Legal. E quando você ingressou na Bolsa, na BMF, quais cargos você ocupou e quais foram as suas principais responsabilidades? Legal. É bem interessante porque até muitas pessoas não sabiam o meu nome quando eu entrei aqui, porque eu entrei para trabalhar como auxiliar administrativo, mas era numa boutique, ou seja, eu era uma atendente numa boutique, mais que uma atendente, né? Porque eu fazia toda a parte, desde estoque, o atendimento mesmo ao público, a caixa, uma coisa que para mim era muito novo, porque, tipo, eu era uma menina de 18 anos, eu nunca tinha trabalhado numa coisa parecida antes, então teve vários aprendizados aí. Então eu trabalhei na boutique vou colocar como atendente. O meu cargo funcional era outro, mas eu era como se fosse uma atendente ali mesmo. E aí as pessoas me chamavam de a menina da boutique. Ninguém sabia o meu nome. Então quando alguém falava assim, a menina da boutique, eu já sabia que estavam se referindo a mim. E aí eu trabalhei alguns anos na boutique, acho que foram 2, 3 anos, que foi bem quando teve a fusão da B3. E eu tinha muita vontade de crescer, de ascender mesmo. E comecei a fazer contato com as pessoas, falando porque eu tinha na minha cabeça que a boutique ia se findar, mas eu queria continuar.
E eu conversei com na época, posso falar o nome da pessoa? Com a Patrícia Quadros, que era a gerente na época, né, da boutique, e trabalhava com essa questão da popularização de mercado, e falei que eu tinha muito interesse em trabalhar no educacional, com a parte de educacional. Aí eu falei pra ela, eu posso fazer qualquer coisa, até gerar certificado na mão, deixa eu fazer, eu quero aprender e tal. E ela viu em mim, eu tava fazendo faculdade na época e tal, e ela me deu essa oportunidade de ajudar o pessoal do educativo. Na época também era o projeto Educar, que eles cuidavam, e eu, assim, tinha esse viés de educação financeira, eu já tinha um pouco de paixão pelo negócio, né, por ter vindo da P, tudo, então eu tinha muito essa vontade de aprender. Então fui muito crua pra trabalhar, assim, num primeiro momento cobrindo férias, ajudando aqui, ajudando ali, até que a boutique se findou e eles me convidaram pra ser efetivada. E aí eu fui efetivada, no caso era ali BMF Bovespa, né, que tinha tido a fusão. Eu tive essa chance de ser efetivada, porque muitas pessoas tinham passado pela boutique e tinham esse objetivo. Só que não teve, não calhou essa coincidência de ter a fusão. E eu cheguei bem nesse momento. Então, em menos de, sei lá, pouco tempo, eu fui efetivada como funcionária da casa. E pra mim foi muito bom, porque eu acho que esse é um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Quando eu fui contratada pela boutique, eu era terceirizada. E aí, nessa fusão que eu fui efetivada, e aí comecei a fazer parte do time com outras atividades também. Até que a boutique fechou, eu fiquei... E o que tinha na boutique? O que ela vendia? Ela era uma loja para reforçar a marca da B3. Então, ela tinha souvenirs da casa, né? Tinha, sei lá, caneca, tinha mochila, tinha guarda-chuva, com os logos da BMF, no caso. Aí, depois, BMF Bovespa, e depois ela fechou. E quem vinha visitar, então, podia passar e comprar. Isso, quem vinha visitar tinha acesso à boutique e comprava. Ali era um valor simbólico, que era mais para reforçar a marca mesmo. Ficava na praça? Ficava primeiro, quando era BMF, na praça, no subsolo, porque era interessante, a gente tinha o aquário e as pessoas do educacional visitavam o aquário, né, onde ainda tinha o pregão ali, as últimas rodas ali dos pits. Então eles visitavam ali, passavam pela boutique, passava para ver o aquário, o pessoal ali negociando. E aí depois, quando teve a fusão, a gente veio pro térreo ali, onde tem hoje os espaços, né, onde acontecem os IPOs. A gente tinha várias salas de corretoras ali. Uma das salas das corretoras foi ocupada pela boutique. O que era o programa de capacitação para empregabilidade na Associação BMF? Por que você decidiu se candidatar nele? Então, ele era um curso que capacitava, né, os jovens de 13 até 22 anos para o mercado de trabalho mesmo. Esse curso em específico, Capacitação para Empregabilidade, ele falava sobre rotinas administrativas mesmo. Então, era como você se comportar, como você fazer, sei lá, um memorando, como você mexer no Excel, até mexer nos pacotes da Microsoft, eles ensinavam. Ao comportamento também, como você se portar numa entrevista, como você se portar no ambiente de trabalho, trabalho em equipe. Até a questão do senso crítico, eu lembro que tinha uma disciplina que ela falava que ele era muito parecido com um módulo de filosofia, mas era pra gente questionar mesmo, questionar por que a gente se comportava, pensava de alguma forma. Eu lembro que teve uma atividade de final de curso que foi os meninos fazerem crochê. Então, tipo assim, para trabalhar, e as meninas tinham que fazer uma atividade que era masculina, dita como masculina, né? Na minha época foi bater alguns martelos numas peças para fixar algumas coisas na parede. E assim, eles tinham essa coisa de quebrar os estereótipos, então foi uma passagem bem legal na minha vida, assim. Fora que me ajudou na questão da empregabilidade, porque eu sabia que os alunos que tivessem uma melhor nota, uma trajetória melhor, poderiam ser absorvidos no mercado de trabalho. Tanto no mercado de trabalho, eles tinham um balcão de serviços, né? Balcão de trabalho, como se fosse. Tanto em empresas que eram parceiras da associação BMF, quanto na B3. Meu sonho nunca foi trabalhar na B3 em si. Era ter a questão da empregabilidade ser direcionada, porque eu tinha os meus objetivos, né? E eu precisava trabalhar para compor a renda na minha casa. Mas foi uma grata surpresa quando eu terminei o curso, tinha sido direcionada para trabalhar numa outra empresa do grupo, que era inclusive a Dalanese Parafusos, que era uma das parceiras lá deles,
E eu tava na Dalanese e a B3 me chamou, falou, ó, surgiu uma vaga com seu perfil, você quer fazer entrevista? Eu falei, ai meu Deus, já tô aqui empregada, eu vou sair. Eu falei, vou, porque a opção de salário era melhor, as condições, né? Então, eu já conhecia um pouco do time, porque eu me aproximei muito da Marta Medeiros, que era na época, eu não lembro o sobrenome dela, mas era Marta, que ela era diretora da associação, então eu falei, talvez trabalhar próxima da Marta, então quis vir e testar, e tentar fazer o processo seletivo, para trabalhar na boutique. Legal. E como que você ficou sabendo da existência desses cursos, dessa associação? Como que foi isso? Foi no meu ambiente escolar mesmo. Era muito popular na escola onde eu estudava, uma escola estadual mesmo, do meu bairro. Tinha tido pessoas na minha família que já tinham feito curso e falavam muito bem. Então, tipo, a associação, ela era muito viral. Não era uma coisa que tinha em rede social nem era o pico na época, nem internet, nada. Você tinha que fazer inscrição presencial, pra você ter uma ideia. Mas era uma coisa muito viral, assim, das pessoas que tinham feito e que falavam pras outras, o curso é legal, é interessante, porque era um curso de 6 meses. Então, várias pessoas terminavam e iam indicando, entendeu? E aí era super concorrido, tinha que, sei lá, madrugar no Brás pra fazer inscrição. Então, quando você passava e era chamado, era tipo uma vitória. Então, pra mim foi bem legal. Legal. E a gente sabe que a associação profissionalizante, ela funcionou em alguns lugares, né? Você lembra quais foram esses lugares? Então, no meu caso, pelo menos os anos que eu acompanhei, era sempre no Brás. Era ali perto do Senai, na rua Monsenhor de Andrade, eu lembro, porque foi a primeira condução sozinha que eu peguei, assim, eu não tinha, só ficava pelo bairro. Então, da minha época até depois quando eu acompanhava, porque ex-aluno ainda tinha um relacionamento, né? Até pra ir ver o banco de vagas, tudo. Então, era sempre lá no Brás, na Monsenhor de Andrade. Legal. E você já falou um pouquinho, mas se você puder detalhar melhor, como que você foi contratada depois que o curso na AP terminou? Foi isso. Eles tinham, quando eu terminava o curso, depois de 6 meses, eles vinham os melhores alunos e eles direcionavam para vagas que tinham lá do banco de vagas deles. Eu fui direcionada para trabalhar em uma como analista de vendas. Eu sou zero vendedora, mas eu fui chamada para ser analista de vendas nessa Dalanese Parafusos e fui. Foi uma experiência legal, só que foi muito temporária, porque surgiu a vaga na B3 e aí a Marta me ligou e falou, Elaine, eu sei que você está trabalhando inclusive num parceiro nosso, mas tem essa oportunidade aqui, a gente viu que tem fit com o seu perfil e a gente quer saber se você topa participar do processo seletivo, porque não era assim, tipo, você saiu da P, você já está garantida aqui. Você tinha que fazer todo o processo seletivo normal e conversar aqui com as pessoas, né? Um processo que tinha na época. E eu conversei com a Roberta Andrade na época, que ela era a secretária da Ana Lúcia, que era uma diretora de marketing. E aí falei um pouco da minha experiência, como tinha sido minha trajetória na AP, como que eu via a oportunidade. E aí ela me contratou para trabalhar na boutique. Porque eu sempre gostei de falar com pessoas, assim, eu sempre tive muita facilidade no trato com pessoas. Inclusive, hoje, a tarefa que eu faço é relacionamento com o cliente. Então, sempre estava em mim, assim, essa veia comunicação, de gostar de falar com as pessoas, de me relacionar. Então, por conta disso, eu acho que elas viram que talvez eu tivesse alguma chance. E aí você falou que trabalhou na boutique, né? Entrou pela boutique. Como que funcionava essa boutique? Há alguma história marcante que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que uma é essa questão da menina sem nome, né? A menina da boutique tinha até um funk. Mas enfim, deixa abaixo. E eu acho que também a boutique foi muito interessante pra mim, porque quando eu recebi, eu falei, caramba, é vendas, porque eu tinha um pouco de medo de vendas, não sei se é porque eu tava ali saindo daquele repertório do Dalanese, que tinha comissão, que tinha meta, eu tava um pouco preocupada com essa questão da venda, eu falei, boutique, será que eu vou ter que vender, como que é isso? Mas aí eu conversando com o pessoal que cuidava, né, da administração da boutique, eles me explicaram que seria uma boutique para reforçar a marca da B3, tinha essa questão do relacionamento. Eu só não imaginava que eu ia ser tão autogerenciável, né, porque a boutique, como ela era uma parte muito pequena ali de toda a estrutura e de toda a estratégia que tinha na área, ela ficava um pouquinho, assim, na minha mão. Eu fazia o caixa, eu fazia o estoque, sei lá, qualquer tipo de novo souvenir que tivesse que pensar. Às vezes eu, que estava ali na ponta, dava a sugestão porque alguém pedia. Então, eu aprendi muitas coisas, assim. Eu acho que acabou sendo uma escola pra mim, sabe? Eu não imaginava. Acho que se falarem assim, trabalhou na boutique, muitos podem olhar e falar assim,
nada a ver. Mas, tipo, pra mim, foi uma grande escola. Porque eu tava fazendo faculdade de administração, então eu tinha aquele viés já, né, tipo, empreendedorismo, e ali já tava ali fazendo meio que sozinha a gestão de uma lojinha, né, que tinha esse intuito de reforço da marca, mas que, assim, não tinha ninguém ali no dia a dia, por exemplo, um gerente que eu chamava se eu tinha um problema, eu tinha que solucionar ali na hora, porque eu não ia chamar... A pessoa que eu tocava direto era a secretária da diretora, ela tinha outros problemas muito maiores do que resolver um problema de uma boutique, entendeu? Então, pra mim, foi bem legal, assim, essa questão do autogerenciável, de, sabe, tomar decisão, resiliência, acho que peguei várias coisas, fora o trato, né, com as pessoas, porque eu tinha desde lidar com o funcionário, que também consumia os produtos, né? Desde uma escola pública, algum diretor que vinha, às vezes, visitar, porque tinha salas de corretoras, né? Eles passavam na boutique também para levar uma lembrança. Então, assim, o público era bem heterogêneo para lidar também. Era bem legal, foi uma experiência muito legal. Legal. Agora, a gente gostaria de saber como que você ingressou no educacional e quando você entrou, né? Quais foram as atividades que você desenvolveu e o que você desenvolve hoje? Tá. Eu ingressei no educacional nessa briga minha de pedir... Inclusive, a Marina Naime, ela vai lembrar que ela era uma das pessoas que compunham o time do educacional, e eu sempre que falava com ela, eu falava, Marina, eu tô ficando doida, porque eu preciso fazer mais coisa, eu não gosto de ficar parada, eu tô me sentindo improdutiva, tal, eu sempre falava pra ela. E aí ela falava assim, não, a gente vai pegar você, a gente vai te aproveitar, tal, porque quando a boutique tava começando, quando teve a fusão, tudo, tava começando a meio que dar sinais de que não ia pra frente, eu comecei a ficar com muito tempo ocioso. Pra mim, que estudava, era bom, porque eu aproveitava pra estudar, né? Meu TCC foi fácil de fazer. Mas eu tinha essa questão de querer continuar trabalhando, né? Eu era arrimo de família, então eu precisava ali do trabalho. Então, eu sempre buscava nela e falava assim, quero trabalhar. Gostava muito desse viés educacional, porque como eu já estava ali na área, depois da fusão que uniu o marketing, né, com popularização, eu me aproximei muito das iniciativas educacionais. Então, eu falava, eu quero trabalhar com o Educar, que era um projeto educacional que falava de educação financeira para vários públicos. Aí, desde a escola, aí tinha palestras que aconteciam aqui na B3. Então, eu falava, nossa, com certeza eu consigo aprender alguma coisa aí e consigo ajudar essa equipe que está fazendo, né, que está gerindo esse projeto. E aí, foi nisso, eu comecei ajudando a emitir certificado e a responder e-mail, bem back-office mesmo, sabe? E ali só, nem lidando direto com o público, né? Só respondendo e-mail, gerando certificado, resolvendo problema de algum aluno, alguma dúvida de cadastro, que tinha que fazer agendamentos, né, desse Educar. E aí comecei a fazer isso, aí comecei a me aproximar mais do pessoal, da equipe da época, aí cobria férias, às vezes, de alguém que saía de férias do administrativo. E aí foi indo, até a gente sair no que a gente está hoje, né? Que hoje eu cuido do programa de incentivo. E todo o relacionamento com clientes, eu sou o ponto focal dentro do educacional, digamos que eu sou o RM, né? A pessoa que lida com o público dos clientes, assim, bancos, corretoras, assets, e dou todo esse apoio para eles dentro do projeto do programa de incentivo, mas também fora. Se o cliente, sei lá, ele vem falar com a B3 de qualquer frente, quer fazer um evento, alguma coisa, no educacional, provavelmente quem vai ser puxada serei eu para fazer esse relacionamento mesmo com o cliente. Não sei se vocês querem que eu fale um pouco do programa de incentivo, o que ele é. A gente gostaria sim. Tá, o programa de incentivo, ele é um programa de incentivo mesmo, que tem por objetivo fomentar, né, a educação financeira. Então, ele faz um aporte financeiro para que os clientes desenvolvam projetos sobre educação financeira aí dos mais diversos formatos, desde jogos, cursos online, palestras, eventos. E com o nosso apoio também consultivo, a gente tem um time de conteúdo educacional que também apoia, validando os conteúdos, dando ideias, sugestões, para viabilizar vários projetos. Legal. E hoje você está à frente desse... É um programa? Eu tô à frente desse programa de incentivo, mas assim, se a gente puder dizer num guarda-chuva maior, eu tô nessa base de relacionamento com os clientes da B3. Uhum. O cliente B2B, né? Que é as empresas, bancos, corretoras. Uhum. A gente tem o histórico de que a Bolsa oferecia alguns cursos presenciais, né? E você participava disso. Sim. Qual era a dinâmica desses cursos? Esses cursos são os cursos do projeto Educar.
Eram cursos gratuitos que a Bolsa oferecia, que aconteciam geralmente no auditório da B3, mas também a gente ia no BMF Bovespa Vai até as instituições. Então a gente teve desde ir a escolas públicas, empresas, até os clientes também a gente oferecia, até oferecer cursos e palestras dentro da B3, que aí eram cursos de educação financeira. Tinha cursos desde 10 horas, 6 horas, 2 horas, dependia muito de quanto o público pedia, era gratuito. Legal. E o que houve com esses cursos? Então, a ideia, acho que... Assim, eu não posso dizer que acabou, porque a gente, de alguma forma, ainda entrega isso e de outras formas. Inclusive, o programa de incentivo é uma iniciativa que a gente continua entregando educação financeira, só que aí de maneira mais pulverizada, né? Apoiando os nossos clientes para que eles possam entregar esses conteúdos. Então, acho que esse é um viés. Um outro viés também é as nossas parcerias com instituições que a gente tem hoje. A gente tem uma área específica, não sou eu que cuido, né? Mas tá dentro da cadeia de valor onde eu participo, que a gente fala, né? Se relaciona com escolas. Então, também, de alguma forma, está endereçado aí para as instituições. Então, acho que hoje a gente dividiu, porque antes a gente atendia nesse guarda-chuva todas as instituições, né? Com os cursos do Educar. Escola, que seria a academia ali, né? Clientes e público em geral. E agora a gente, de alguma forma, fala com os clientes, que aí vai falar também com esse público em geral. Tem o Hub. O Hub é o aplicativo. Mas é a plataforma de cursos. Que também endereçou, então, de forma online e digital, e aí a gente consegue um alcance maior, né, do que só trazer as pessoas para cá. E a gente tem as semanas de mobilização, que a gente também concentrou algumas atividades, onde a gente oferece ainda, né, os cursos, palestras gratuitos, mas em semanas específicas que são agendas de educação financeira junto com o regulador. Por exemplo, Semana ENEF, que é uma Semana Nacional de Educação Financeira, que geralmente acontece em maio, a gente concentra também atividades ali. E aí a gente tenta, eu acho que hoje a gente está com esse viés, até por entender que a gente vai ter vai polarizar, né? Vai ficar com alcance maior. A gente tenta fazer mais iniciativas online, mas tem as presenciais também, e todas gratuitas, né? Onde eram esses cursos do Educar? Tá, o Educar é que ele surgiu depois da fusão. Ele era da antiga Bovespa, e aí depois, enquanto a Bovespa tinha o Educar, a gente já tinha o nosso instituto, tanto que a boutique era da BMF e tinha as visitas do Instituto Educacional, que era cursos para mercado, que aí não falava com popularização, né? Falava com o profissional de mercado, o assessor, o analista, né? Que era o viés ali da BMF. Quando teve a fusão, essas duas áreas se uniram. Instituto Educacional, né? E a área de popularização, que era esse Educar, que falava que tinha o objetivo de popularizar e trazer a pessoa física para a Bolsa. Depois da fusão... Isso na BMF? Isso com Bovespa. A Bovespa que queria falar com o público PF. Né? A BMF era mais institucional, mais uma coisa ali com profissional de mercado, e tinha lá o Instituto Educacional. Quando teve a fusão, Educar e todas essas iniciativas se uniram. E aí que vem esses cursos que a gente tinha, primeiramente lá na Boa Vista, e depois foi para Líbero Badaró, que eram cursos para mercado, que falavam sobre, sei lá, cursos mais técnicos, né? Um curso de análise fundamentalista, um curso de análise técnica, mercado de ações. E aí, o que a gente começou a ter? Os dois braços. Tanto um que falava com o público, em geral, que era gratuito, e esse com profissionais de mercado, que aí eram pagos, cursos pagos. Era super subsidiados, os valores assim não era nada que ninguém não conseguisse pagar, mas eram cursos pagos. E aí a gente continuava ainda com as agendas paralelas. Uma era profissional de mercado, que aí era cursos pagos, e aí a gente tinha muito esse viés de escola, e ficou muito parecido com uma universidade corporativa, onde a gente também desenvolvia conteúdos para RH, cursos de formação aqui para o funcionário. E a gente foi evoluindo, até que em um momento a gente entendeu que a escola poderia ser endereçada pelos parceiros acadêmicos, né? E aí tanto que hoje a gente tem parceria com Sampo, com FIPECAF, INSPER, não vou lembrar todos de cabeça, mas a gente deixou todos esses cursos que eram pagos e que o mercado consumia com essas instituições acadêmicas, com a academia, né? Porque a gente entende que eles têm expertise e conseguem, né, levar numa escala maior esses cursos. E continuamos com a agenda de mobilização com a CVM em algumas datas específicas. Hoje, todos os cursos oferecidos pela B3 são gratuitos? Então, depende. Se for cursos para mercado, são com os nossos parceiros acadêmicos e são pagos.
Agora, se for cursos online para investidor, pessoa física que está começando, aí é gratuito. Que aí é, por exemplo, a plataforma de cursos que a gente tem. Temos também agora o Hub E3, que é um aplicativo que também vai ter conteúdo educacional lá dentro, não só curso, mas, sei lá, notícias, tem o Bora Investir. Então, a gente ampliou um pouco mais. Não, a gente não tem só cursos gratuitos agora, a gente tem vários formatos que levam conteúdos de educação financeira ao público em geral gratuitamente. Legal. O próprio MUB3, né? E você pode explicar para a gente com mais detalhes o que é esse programa de incentivo e como ele funciona? Sim. O programa de incentivo, ele é uma iniciativa para fomentar iniciativas de educação financeira com os nossos clientes. Então, a gente abre um edital todo ano, né, onde lá tem todas as premissas, né, que precisam ser conteúdos gratuitos de educação financeira. Aí pode ser curso, pode ser palestra, pode ser jogos, pode ser um evento, uma competição, qualquer tipo de formato, mas que leve a educação financeira para os mais variados públicos, né? E nas mais variadas temáticas também. A gente tem desde falando sobre investimentos até falando sobre, sei lá, day trade. A gente está cada vez mais abrindo esse leque de conteúdos. E aí, os clientes desenvolvem esses projetos, submetem a gente avalia, aprovando, a gente faz um aporte de até 500 mil, né, por projeto, sempre com a contrapartida de 1 para 1. Então, se um projeto custa 1 milhão, o cliente vai arcar com 500 mil e a gente com 500 mil, e assim na proporcionalidade, né, de acordo com o que for cada um. A gente acompanha todo o projeto, dando um apoio consultivo dos materiais, a aproximação assim, é bem próxima. E eles apresentam KPIs pra gente, de alcance. É um projeto, assim, que tem sido muito legal. A gente está na 4ª edição. A gente tem colhido resultados bem legais de alcance, né? De melhoria mesmo de vida do público que recebe também. E essa questão da principal premissa também de ser gratuito, eu acho que é bem interessante, porque endereça um dos nossos objetivos, né? E até propósito, né? De conduzir aí a sociedade para que ela possa se desenvolver e prosperar, né? Que está no nosso propósito, a gente também vê esse casamento aí com a nossa causa. E acho que, em linhas gerais, é isso, o programa de incentivo. E dos projetos, né, que vocês incentivaram e tal, existe algum que você considera, alguns, né, que você considera os mais emblemáticos? Sim, teve um assim, eu esqueci de colocar na minha autodescrição, mas vale falar, eu sou mãe de uma criança de 2 anos, então os projetos que endereçam educação financeira para crianças é uma coisa que fala comigo, porque eu também sou o público, né? E a gente fez um recentemente, inclusive nesse edital, no edital passado também, mas nesse edital que eu achei bem bacana, que foi um projeto de como educar seus filhos, né, para educação financeira. Posso falar o nome do cliente? Pode. Foi com a Investo e com a consultoria da Repenseria e da Box Cambalhota, desculpa. Box Cambalhota, que foi um jogo que a gente fez de educação financeira, para explicar um pouquinho sobre os cenários, né, de educação financeira, por que é importante investir, ter uma reserva de emergência. Então, assim, e o projeto inteiro, ele foi com vídeos, né, produzidos pela Investo, que inclusive os vídeos estão na nossa plataforma de cursos também. E contava também com podcasts, que é uma coisa que eu consumo muito, por ser mãe de criança pequena, né, então você consegue fazer as coisas, às vezes, ouvindo um podcast. E fechava com um jogo, que é um jogo para você brincar com a sua criança, fazer com a sua criança, com entes da sua família, até 6 ou 7 jogadores, fazendo essa questão da educação financeira. E eu achei bem legal, assim, porque deu para passar por vários cenários que pode acontecer na vida, né, de emergência ou de, tipo, cenários positivos e tal, e você aprender tudo ali, o que você ouviu no podcast, no vídeo, no jogo. Acho que foi bem legal e, assim, a gente ainda tá apurando os resultados, mas acho que vai ser bem positivo os resultados desse projeto também. Porque ele fala ali com os pais, né? E traz esse momento de sai da tela, vamos jogar um jogo, sabe? Achei assim, casou muito a expectativa com o propósito, com entrega. Achei que ficou bem casado também com os meus valores, né? Outro projeto que eu achei bem bacana que aconteceu, assim, né, como toda criança aí dos anos 90, acho que de todas as gerações, né, porque falando de Turma da Mônica, acho que todo mundo conhece, não precisa explicar muito. Mas a gente tem um parceiro, a Sicredi, né,
que tem uma parceria com a Maurício de Souza e inaugurou recentemente também, dentro do escopo do programa de incentivo, um espaço de educação financeira para receber escolas públicas em Porto Alegre. Não é em São Paulo, né, que é aqui ainda, mas é em Porto Alegre, que eles têm um trabalho muito legal com escola pública, né, no estado de Porto Alegre. As escolas públicas têm notas altíssimas, assim, até melhores que as das particulares, pelo que eles estavam relatando pra gente. E eles abriram um espaço da Sicredi de educação financeira com a consultoria, né, de várias pessoas desse ambiente financeiro e tal, inclusive Vera Rita, que é um nome bem marcante, assim, na atmosfera. E com esse espaço, ele é como se fosse um gibi da Turma da Mônica. E aí é onde você vai ver cenários também de educação financeira. Então, você tá entregando a educação financeira, mas de um formato super disruptivo, sabe? Da pessoa tendo uma experiência ali, criança, de escola pública. Então, assim, brilha bastante os olhos. Elaine, voltando um pouquinho lá no seu início, a gente gostaria de saber como era a participação feminina no seu ambiente de trabalho e se você sente mudanças em relação à representatividade ao longo do tempo. Olha, na área onde eu trabalhava, eu reportava bastante para mulheres. Não sei se por ser marketing, então tinha bastante mulheres. Mas no poder, assim, né, cargos de chefia, tinham poucas. Que nem, no caso, só tinha uma diretora, que eu me lembre, né? E hoje eu vejo que a gente tem uma representatividade maior. Inclusive de encargos de gestão de coordenação, que não tinha antes, né? Acho que a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente já melhorou bastante. Agora a gente tem, né, conselheira, diretora executiva, mulher, coisa que não tinha na época. Em relação à pandemia, como que a B3 se adaptou a esse momento? Eu acho que a B3, ela já caminhava para um processo de trabalhar remoto, né? A gente já tinha 2 dias aí remoto, a gente estava ainda na implantação, que foi um ótimo momento, inclusive, né, para consolidar esse processo. Então, acho que a B3, a gente conseguiu virar a chavinha muito rápido, sabe? De conduzir, continuar a operação, inclusive da minha área, que era uma área que tinha cursos presenciais, né? E conseguir virar a chavinha para colocar no online, assim, em tempo recorde. Então, acho que a gente soube se adaptar muito bem. Assim, acho que teve alguns prejuízos na questão de relacionamento com a equipe e tudo, mas foram coisas que, com o tempo, a gente conseguiu absorver e entender algumas saídas para diminuir os impactos. Porque, assim, impacto sempre teve, né? De, tipo, entrou muitas pessoas novas que depois a gente veio conhecer depois com a retomada, né? Então, eu não sei como essas pessoas se sentiram, mas eu, Elaine, não senti muita diferença no tratamento, na condução. Inclusive, eu tava grávida, né? Na pandemia. Então, pra mim, assim, mesmo grávida, eu me senti abraçada, me senti respeitada na condição que eu estava, né? Porque a cabeça tava a mil, né? Pandemia, a gente não sabia como ia ser, grávida. E, assim, a minha equipe foi muito acolhedora comigo, assim. Foi muito legal, assim, como foi o processo, né? Como foi conduzido. Você falou que é mãe, estava grávida na pandemia e tal. A gente gostaria de saber como foi conciliar a maternidade e o trabalho. Então, eu falo assim, né? Até a gente teve GPTW agora perguntando sobre a questão de clima, tudo. E eu respondo assim com muita franqueza que eu gosto muito de trabalhar na B3 por conta dessa flexibilidade. Lógico, ela tem salários competitivos, a gente tem benefícios também muito legais, mas a gente também tem essa questão do salário emocional, sabe? De conseguir ter essa flexibilização, de conduzir a minha jornada como mãe, que é uma prioridade para mim, além do meu trabalho. E sem muito estresse, sabe? Se eu preciso, sei lá, estar um dia com meu filho, que é uma situação ali atípica e, né, que precisa de mim, que eu preciso me ausentar, eu vou com tranquilidade, sou acolhida em momentos quando às vezes eu tô triste, não preciso ter aquela... Porque nem acredito que existe essa separação, né? Do tipo profissional do pessoal, porque somos um ser completo aqui, e a gente é acolhido nessas situações. Inclusive com muita celebração, tipo, quando eu fui ter meu filho, fizeram um chá surpresa pra mim, então a gente tá naquele momento delicado, a gente fica bem, né, se sentindo especial quando é acolhida dessa forma. E eu acho que a gente tem um clima muito gostoso, assim, de amizade mesmo, sabe? O que é muito difícil, assim, pelo que eu converso com outras pessoas, tal, nem sempre é assim, né? Às vezes existe uma coisa ali no papel, mas no dia a dia acontece outra. Não, aqui eu sinto de verdade de que as pessoas se importam comigo e como que eu conduzo a minha vida ali. Você entrou aqui quando ainda era BMF Bovespa, né? Quando você foi efetivado. Depois teve a fusão com a CETIP e aí a gente tem a B3 hoje.
O que a gente gostaria de saber agora é quais são as diferenças que você vê em termos de cultura entre as duas empresas? Eu considero que eu passei por 3 empresas, né? Porque eu fui contratada como BMF, tinha uma característica ali. Aí depois BMF Bovespa e agora B3. Então, eu vejo que quando eu entrei na BMF, como foi minha primeira experiência, eu estava ainda no encantamento. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não me sentia muito parte, porque eu achava uma empresa muito elitista. Assim, sem criticar nada, é só por uma questão mesmo de identificação. Naquele momento, inclusive, eu pensava várias vezes, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tinha roupa pra usar, sabe? Tipo, por que eu fui convidada pra esse rolê? As pessoas usavam terno, gravata, era uma empresa muito masculina, se tivesse que falar uma voz assim, eu falaria que era um homem que tava falando comigo. Nada contra, porque tudo bem, a gente lida com homem e mulher e tá tudo certo. Mas eu não me sentia muito ouvida. Assim, tinha uma questão de classe muito forte também, porque como eu sou de origem muito humilde, em muitos momentos as conversas que eram faladas eram de uma distância muito grande para mim. Então, às vezes, eu não me sentia parte daquilo. Mas, por outro lado, mesmo com esse ambiente elitista, tinha algumas pessoas que se destacavam e que tentavam te chamar ali, né? Porque não basta você chamar a pessoa pro, né? Você tem que incluir a pessoa ali pro dia a dia. E tinha essas pessoas que tinham esse papel, mas eram poucas. E essas pessoas foram muito importantes na minha trajetória, porque nesses momentos em alguns momentos eu até pensei, acho que eu vou sair, porque não conversa muito com os meus valores. E aí foi mudando, fui tendo contato com outras pessoas, que eram poucas, mas que faziam a diferença ali no meu dia a dia, que estavam mais diretamente comigo. E como BMF Bovespa, eu já senti uma mudança nesse sentido de uma cultura mais próxima dos meus valores, uma cultura que estava mais preocupada ali com inclusão de verdade, de fato. E B3, aí já estamos em outro patamar, né? Porque a gente pode se vestir como a gente quer. Hoje eu tô num dia atendendo o cliente, mas eu estou com um vestido que eu me sinto confortável, que está de acordo com o clima do nosso país, entendeu? Eu posso me vestir da maneira como eu me identifico, posso falar de coisas da minha realidade, que vai ter pessoas que se identificam, que também vieram dessa minha origem, e aí me relacionar com pessoas que não vieram da minha origem, mas que vão respeitar a minha trajetória, sem medir ou excluir, porque de repente não tenha sido a mesma trajetória. Então, assim, vejo diferença, assim, de cultura, mas pra melhor, sabe? No sentido de que a gente tá num momento agora bem mais confortável pra quem não é ali do mundinho de algumas faculdades, que inclusive tinha isso, na época que eu entrei, não era qualquer faculdade que entrava, eles tinham as escolas que eram determinadas, assim, entendeu? Todo mundo tinha a mesma carinha. Era difícil você olhar pro lado e falar assim, essa daqui me identifico, essa daqui talvez tenha tido a mesma origem, sabe? E hoje a gente já tem mais facilidade. Acho que, lógico, tem um monte de coisas a ser melhoradas, porque sempre haverá, mas a gente tá num caminho bem mais, assim, pelo menos que eu gosto mais. Sim, legal. A gente já está caminhando para o final e a gente gostaria agora que você compartilhasse com a gente histórias marcantes ou momentos que tiveram impacto na sua vida ou na sua carreira durante esse tempo que você atua hoje B3, né? E aí, pessoal? Pessoal ou profissional, algo que tenha te marcado. Tá, eu vou falar primeiro pessoal. Teve 2 momentos, assim, pessoais que foram momentos bem desafiadores pra mim. Primeiro foi quando eu fui morar sozinha, que aí eu mudei de lugar onde eu morava, saí da casa dos meus pais, e assim, não foi numa decisão muito confortável, foi um momento difícil pra mim. E eu fui muito acolhida na B3, assim, pelas pessoas. Inclusive, muitas delas trabalham ainda comigo, então elas me ajudaram muito, me ouviram. Aí tinha um processo de terapia envolvido e tinha muita compreensão, né, no sentido de acolher mesmo, de entender que talvez a minha produtividade não tenha sido a das melhores nessa época, mas de entender que o que estava sendo considerado ali era toda a minha trajetória e não só aquele momento. E a outra foi quando eu voltei de licença maternidade, que foi um momento muito difícil pra mim, porque eu fiquei muito dividida entre o cuidado com meu filho e a minha carreira profissional, porque era importante pra mim trabalhar, mas foi muito difícil pra mim voltar. O primeiro dia que eu vim, assim, fazer o exame médico pra voltar da licença maternidade, o médico perguntou pra mim, tá tudo bem? Eu comecei a chorar, eu não conseguia falar, eu chorei copiosamente.
E assim, foi bem no período pós-pandêmico, então a gente estava começando a voltar pro presencial. E assim, fui de novo muito acolhida pelas pessoas, sem nenhum julgamento, por pessoas que eram mães e também por pessoas que não eram, entendeu? E teve essa compreensão. Então, isso, acho que pra mim esse processo foi bem legal. A minha gestora imediata, a Miriam, uma super acolhedora, sabe? No sentido de conversar, de tipo, você não tá bem? Vamos conversar aqui, vamos tentar resolver, depois a gente vê isso, essa prioridade aqui a gente consegue acomodar, como que eu consigo te ajudar, sabe? Nesse sentido, assim, e fiquei muito preocupada também com performance e tudo, porque a gente, né, não consegue mais ser exatamente como a gente era. Talvez a gente seja até melhor, mas naquele momento a gente não consegue perceber, né? Porque existe uma Elaine e após Elaine, depois da maternidade. E aí eu comecei a entender que ali, porque assim, às vezes eu ficava até muito mais tarde, né, antes de ser mãe. E agora, depois de mãe, você tem outros desafios, você tem que conciliar a sua jornada. E aí entender que, tipo, eu conseguiria ser produtiva, mas talvez num tempo menor, e ali, talvez nem menor, mas no que a sua carga horária permitia, me trouxe alguns desafios, alguns embates comigo mesmo. E eu fui muito acolhida nesse sentido da gestora de entender, de conversar, de falar, não, tá tudo bem, vamos juntas, sabe? Eu acho que isso foi bem, bem significativo pra mim. De trabalho, eu acho que a fusão com CETIP e BMF Bovespa com CETIP, para mim também foi uma virada de chave bem interessante, porque a gente, como educacional, passamos por várias diretorias, né? E a gente sempre tinha, assim, vou falar porque tô falando meio que a meu ponto de vista, mas uma coisa que eu já tinha conversado com outras pessoas. A gente sempre olhava para a área de relacionamento com clientes, que é a do Felipe Paiva, e eu olhava e falava, meu Deus, eu queria trabalhar nessa diretoria, porque ele é muito próximo, conversa com as pessoas, sabe? É uma coisa assim, que se você precisar conversar com o diretor, você não precisa ter, sabe, dedos. Ele tá ali próximo com você no seu dia a dia, contribuindo ali na sua frente, que às vezes você pode pensar, nossa, é uma frente pequena, mas tá ali, entendeu? E a gente olhava aquilo com muito entusiasmo, né? E quando teve essa questão da fusão, passado um tempo, a gente foi pra... A nossa área foi pra debaixo do guarda-chuva, né? De relacionamento com clientes. Então, pra mim, isso foi, assim, um divisor de águas pra gente, porque a gente ganhou visibilidade na casa. Hoje as pessoas olham pro educacional, lembram do educacional para as iniciativas que vão fazer. A gente passou a ser mais conhecido, né? E aí ganhar um nome, não é mais a Elaine da boutique ou a Elaine do educacional, mas a Elaine que atende cliente e tal. Então, eu acho que isso foi bem significativo pra gente, sabe? Você entrar numa reunião e o diretor saber seu nome, saber do que você fala, do que você faz. Assim, um avanço muito grande. É da pessoa, eu entendo que isso também é da postura desse diretor, né? Do Paiva. Mas também é uma questão da cultura que tá sendo ali já, sabe? Sentida ali por todos. Então, acho que esses foram os principais marcos pra mim. Que eu me lembro agora. E para você, qual é a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais, que é isso que a gente está fazendo agora, o que o MUB3 faz? Eu acho que isso é de extrema importância, né? Porque a memória é o que a gente tem de mais valor, as histórias das... E assim, memórias contadas por pessoas, porque o que faz as empresas? Pessoas, né? E pessoas na sua integridade, não só no seu profissional, mas no seu pessoal, né? Que é o que compõe e faz a gente ter as entregas maravilhosas que a gente tem aqui. Então, eu entendo que isso é de extrema importância, eu tenho muito orgulho, tô muito feliz de ter sido convidada. Às vezes a gente olha pra nossa história e, assim, tenho muito orgulho da minha história, né? Porque eu sei o que eu fiz pra chegar até aqui. Mas, assim, às vezes a gente acha que talvez não tenha tanto pra outras pessoas. Mas, ao ser contada, né? Da forma como vocês, né? Que tem total domínio aí sobre o assunto, vão contar, isso com certeza pode chegar em alguém, inspirar alguém, então eu acho que... Porque um dia, antes de eu chegar aqui, também eu já ouvi outras histórias que me inspiraram, né? Então, eu vejo bastante valor. Legal. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigada, gente, foi um prazer.